renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Canta comigo, igreja, vamos lá. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Graças te damos a Deus. Queria compartilhar com vocês a leitura da palavra de Deus. Segundo livro dos Reis, no capítulo 22, versículo 8 a seguir. Dá uma manchete aí para mim. Segundo livro dos Reis, capítulo 22. De repente nessa terra algo vai acontecer, pois um povo muito humilde vai desaparecer, e as manchetes de jornais trarão a indagação: onde está? Que fazíamos? Eles sumiram no ar, foram morar com Jeová. Eles subiram no ar, foram morar com Jeová. Capítulo 22, segundo livro dos Reis, versículo 8. Nossa mensagem hoje é uma: tira o pó da Bíblia. Tirando o pó da Bíblia, tira o pó da Bíblia, sacuda o pó, qualquer coisa, mas que entendamos o significado disso. Ilquias acha o livro da lei. Já acharam, meus irmãos? Já? Amém? Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã. Não é Safadã, é Safã. Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã, e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o carro da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão,
fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã leu diante do rei. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou os seus vestidos. E o rei mandou a Ilquias, o sacerdote, e Aicão, filho de Safã, e Aquibor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e Asaías, o servo do rei, dizendo: ide consultai ao Senhor por mim, e pelo povo, e por todo Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo de nós está escrito. Sentem-se, meus irmãos, sentem-se em nome de Jesus. Pode louvar a Deus, pode exaltar o nome do Senhor. Por uma questão de identificação, eu vou usar a palavra Israel toda vez que eu me referia aos reis desse texto, porque fica mais fácil para algumas pessoas entenderem, e não é algo que vai, eu diria, modificar aquilo que eu quero dizer. Então eu vou praticar aqui uma licença adiaforista para poder me referir a essa região, tudo como Israel. Amém? É um versículo, ou seja, o versículo que mais me chamou a atenção, daqui a pouco vou falar sobre ele, é um versículo que parece tão simples, mas meus irmãos, aliás, essa mensagem já tinha feito há algum tempo, não é que eu fiz essa mensagem essa semana não, já faz algum tempo que eu venho trabalhando essa mensagem, eu preciso dizer isso hoje aqui, mas de qualquer maneira, meus irmãos, tirando o pó da Bíblia, é algo que nós precisamos muito, e eu quero usar a história, eu quero usar algo que a própria Bíblia nos diz que foi escrito para que nós pudéssemos tirar exemplo para nós. Não é isso que a Bíblia Sagrada fala? Que tudo que está escrito na Bíblia Sagrada para nós, é para nós usarmos como exemplo, não foi escrito à toa, não é? O povo de Israel, nesse caso, meus irmãos, havia desprezado, eu vou dizer por completo, tudo quanto Deus havia ensinado ao longo da história, tudo quanto Deus havia falado, tudo quanto Moisés havia escrito, tudo quanto estava no livro da lei, estava desprezado nesse exato momento da história de Israel. Vocês sabem que cada vez que nós temos alguma coisa que confronta-se, alguma coisa que bate de frente com a nossa vida, mais uma vez eu digo a vocês que a gente tem o poder de escolher, se a gente quer se adequar, ou se a gente quer confrontar. Normalmente, quando nós queremos confrontar com algo que nós não queremos, ou com algo que nós não concordamos, nós vivemos a nossa vida e fingimos que ordens, regulamentos, regras, estatutos e doutrinas não existem. Fingimos que não existem, vivemos a nossa vida e achamos que está tudo bem, está tudo normal, quando na verdade não é assim, porque a partir do momento que nós temos uma confrontação, a palavra de Deus confronta a nossa forma de viver, e nós preferimos nos esquecer e deixar para lá e viver a nossa vida, é evidente que nós estamos vivendo algo que vai nos trazer, eu diria, frutos no futuro, que nós teremos de colher, e muitos desses frutos serão amargos. É uma escolha que nós fazemos, não é que nós estamos sendo empurrados, eu estou insistindo, faz umas 3 semanas nisso, não é que estamos sendo empurrados ou forçados a fazer alguma coisa, nós fazemos as escolhas nas coisas concernentes à nossa vida. Nesse exato momento, o povo de Israel estava ausente de Deus, a sua forma de viver não era condizente, e a partir do momento que tudo que se faz está confrontando com aquilo que Deus quer que façamos, foi se esquecendo do livro da lei, foi se deixando por ali, e o povo fazia o que queria fazer, o povo fazia o que os seus reis assim orientavam que eles fizessem, e o povo estava de uma forma, nessa época da história de Israel, tão corrompido, mas tão corrompido, que me faz lembrar a igreja dos nossos dias. Aí pesou, não é verdade? Aí ficou pesado, pegou pesado agora, hein, pastor? Mas é verdade. Olha, meus irmãos, eu estou falando do rei Josias. O pai dele, o avô dele foram tão profanos. O pai dele foi tão profano que ele só reinou 2 anos, e os próprios servos conspiraram para matá-lo.
Os reis que antecederam Josias, de tal maneira se corromperam, que trouxeram cultos a Baal, idolatria, feitiçaria, adivinhações. Até dentro da igreja havia aquilo que a Bíblia chega a falar de aqueles rapazes escandalosos, que tinham um lugarzinho que ficavam ali dentro do próprio local, eu diria, onde jamais poderiam estar. A Bíblia Sagrada fala que havia uma abertura para Moloque, para Maloque, para maloqueiro. Havia um espaço para todo tipo de culto pagão, mas não havia espaço para Deus. E a Bíblia fala que o pai de Josias morreu. Josias, quando o pai dele morreu, tinha 8 anos de idade. E a Bíblia Sagrada fala que ele foi para o trono com 8 anos de idade. É claro que ele tinha os tutores, né? Ele tinha as pessoas que o assessoravam. A corrupção era terrível. A afronta a Deus era uma coisa terrível. Deus não estava satisfeito. E Deus já estava se preparando para pronunciar juízo terrível contra esse povo. Nessa situação caótica, nessa situação horrível, está lá Josias. E a Bíblia Sagrada fala, meus irmãos, que tudo isso acontecia porque simplesmente o povo não lia o livro. Quem leu a Bíblia hoje aqui, levanta a mão. Não pode inventar. Alguns irmãos leram. Eu li bastante a Bíblia, bastante não, li um pouco hoje. Que tudo que a gente faz para Deus é pouquinho, né, meus irmãos? Eu li um pouquinho. Mas eu não vou dizer aos irmãos que tem dia que eu passo sem ler a Bíblia. É difícil, mas um dia ou outro eu não leio a Bíblia também. E é uma falha. A gente tem que ler a Bíblia todo dia. Tem irmãos aqui que não é só questão de tirar o pó da Bíblia. Vocês sabem, meus irmãos, que em toda a história o livro mais vendido no planeta é a Bíblia, mas pesquisas dizem que, embora seja o livro mais vendido, é o menos lido atualmente. Pela quantidade que se vendeu, entende-se que a Bíblia se vendeu muito, mas está cheia de pó, porque as pessoas não leem mais. Não são só as pessoas que a gente considera, entre aspas, pelo menos, pessoas comuns, não. Muitos pregadores também não leem mais a Bíblia. Muitas pessoas estão criando a sua forma própria de cultuar. Não pautam as suas vidas pela orientação que vem de Deus. E quando isso acontece, quando se deixa de refletir na palavra de Deus, consequências terríveis podem acontecer. Consequências horríveis podem passar. Quantas pessoas estão usando a Bíblia como enfeite lá em casa? Pega lá, abre eu não sei como chama aquele porta-bíblia, né? Eu mesmo tenho um desse tamanho lá em casa. E aquela Bíblia da Barça minha fica aberta lá. Aquela a gente não lê mesmo. Essa para mim é que fica lá, não é que é enfeite, porque nós somos cristãos, deixa lá. Cristãos. Quantas pessoas estão, meus irmãos, deixando a Bíblia em casa como enfeite? Quantas pessoas a deixam aberta no Salmo 91 e dizem: estou protegido. Salmo 91, não me atrevo. Mas o pior, meus irmãos, não é só isso. Alguns estão usando a Bíblia como peso, para não deixar aquela coisa ficar balançando. E Deus me livre, talvez alguns estejam usando até mesmo para a cama não ficar nheque-nheque, né? Coloca debaixo daquele pé que está mais curto, não sei. E olha, meus irmãos, quanto menos as pessoas leem a Bíblia, mais também abaixa a qualidade de crentes que nós vemos em nossos dias. Pessoas que, por verificarem que tudo quanto querem viver ou fazer é um confronto com a palavra de Deus, as pessoas preferem então deixar a Bíblia lá mesmo, como enfeite, como peso para papel não voar e coisas dessa natureza. Quando a palavra de Deus não é verificada,
nós podemos ter problemas gravíssimos, meus irmãos. Nem sempre, eu diria, na história de Israel apareceu um rei Josias, e nós vimos Israel sofrer tantas vezes. Nós vimos cativeiros, nós vimos guerras perdidas, nós vimos verdadeiros massacres e barbáries acontecerem, tudo porque não se observava a palavra de Deus. E sem a palavra de Deus, o que acontece é que as pessoas acabam entrando em estado de confusão. As pessoas acabam entrando em estado de, eu diria, suscetíveis a todo tipo de erro e todo tipo de heresia. Quando nós falamos do povo de Israel, nós falamos necessariamente do povo de Deus, o povo que deveria pelo menos conhecer a sua história. Nós tivemos a Páscoa comemorada agora essa semana que passou, e nós podemos ver, meus irmãos, que é uma história que todo mundo sabe. É uma história que se conta em todas as línguas, a saída do povo de Israel, a comemoração da Páscoa, comemora-se em todo mundo. Não é possível que essa gente desse tempo não tão distante, eu diria, da grande libertação, não conhecesse o Deus que os havia livrado com um braço forte, diz a Bíblia. Não é possível que essas pessoas tivessem chegado a um ponto de um coração tão fechado, que pudesse estar desprezando algo que estava, eu não vou dizer tão recente, mas também não estava assim, tão longe do tempo em que eles viviam. Sem a palavra de Deus, nos tempos dos outros reis, antes de Josias, o que é que foi entrando? Veio aquele sacerdotezinho pagão. A gente podia fazer aquele sincretismo religioso aqui, né? Aí vem aquele outro que gosta da feitiçaria, que gosta da bibliomancia, sei lá. A gente podia fazer aqui aquele ecumenismo, né? Que é isso aqui, todo mundo é igual, só existe um Deus mesmo, está tudo certinho. Aí entra Baal, aí entra Astarote, aí começa a fazer filho passar pelo fogo. Até isso alguns reis fizeram, como Manassés, por exemplo. Cada um buscando a sua direção, através de médiuns. Até médiuns tinham naquele tempo. Eu não vou ler todo o texto, porque eu já leio bastante antes para resumir para vocês. Senão a gente fica muito preso no texto, fica meio, não é? Médiuns, espiritualistas. Haviam pessoas que só tinham coragem de tomar uma decisão na vida se consultasse a esse ou aquele, e nesse afã de ter algum tipo de coisa espiritual, desde que não fosse de Deus, porque as coisas de Deus confrontavam com a vida deles, essas pessoas começaram a dar espaço para esse tipo de coisa. Não é que o culto tivesse acabado, não. Havia culto em Jerusalém, culto com pompas, com circunstâncias, cultos com uma liturgia cheio de músicas, não é? Todo tipo de instrumento, havia tudo isso. Parecia que tudo estava normal, tudo estava muito tranquilo, mas não havia nenhuma meditação na palavra verdadeira de Deus, porque o livro de Deus estava cheio de pó. Porque o livro da lei estava perdido. A orientação que vinha de Deus através desse livro estava num local, e dali não saía, cheio de pó, creio eu, e as pessoas cada vez mais caminhando no caminho do engano, no caminho do erro. Recentemente eu conversava com o nosso pessoal, e eu dizia ao pessoal da minha banda: eu estou farto de músico profissional. Não estou falando de músico ser bom ou ruim, músico tem que ser bom. Eu estou farto de pessoas que fazem, mas não fazem parte do que estão fazendo. Eu estou farto de pessoas que usam a igreja e se profissionalizam, não têm nenhum sentimento espiritual, não conhecem nada de Deus, mas querem ficar dando pitaco dentro das coisas da igreja. Eu estou farto de pregadores profissionais e imitadores de outros profissionais. E disse a minha banda: eu preciso resolver essa questão. Preciso resolver essa questão. Porque quem quer participar de culto tem que fazer parte do culto. Ou seja, tem que estar habilitado para cultuar, e Deus tem que receber o seu louvor, para que não sejam estorvos na casa do Senhor. A nós não nos basta, meus irmãos, a variedade de instrumentos. A nós não nos basta o profissionalismo na execução daquilo que faz, seja instrumental ou vocal.
A nós nos interessa as pessoas fazerem as coisas de Deus, receber, porque as pessoas fazem parte daquilo que estão realizando. Não é porque recebe um salário, não é porque recebe uma oportunidade, não, mas porque as pessoas amam fazer aquilo. Porque as pessoas fazem aquilo porque entendem pela palavra de Deus que aquilo é bom, que aquilo é agradável, e aquilo vai lhes fazer bem. Nós estamos, meus irmãos, vivenciando pessoas na própria igreja chegadinhas a ter gurus. Na igreja está cheio de guru na igreja. Um dia chegou um aqui, não faz muito tempo. Chegou aqui, eu estava orando pelos irmãos, me deu de dedo aqui na frente. E é Deus! Gurus, falsos profetas. Quando falam em falsos profetas, as pessoas já pensam no pastor que está pregando, não é? Eu vou dizer a vocês uma coisa: tem muito mais falso profeta aí embaixo que aqui em cima. Em cima também tem, mas aí embaixo tem muito mais. Eu estou dizendo pela questão de quantidade. Não é possível, meus irmãos, porque aqui nós já tiramos o pó da Bíblia, não é verdade? Não é possível que você está lendo a Bíblia, está ouvindo a exposição da palavra de Deus, a pregação que Deus está dando através do seu servo, como eu sempre digo, do mensageiro, não da mensagem, não é? E Deus fala, e Deus levanta, ou às vezes Deus fala e orienta as pessoas, e muita gente talvez se entristece na hora, mas sabe que é Deus que está falando. Quando eu digo entristece, pelo menos que seja da questão do arrependimento verdadeiro de coração, porque a pessoa acaba vendo, não, realmente eu preciso mudar nessa situação. Mas o pregador nem acabou de pregar, está cheio de nego dos cantos da igreja, levando mensagem disso para aquilo, e daquilo para outro, e as pessoas fazendo filas aqui para ouvir gurus. São gurus. Se fossem pregadores, estariam aqui. E duela quem duela. Duela quem duela. O que acontece, meus irmãos, é que nós vamos vendo uma geração, infelizmente, com um nível muito baixo de cristianismo, de palavra de Deus. Uma geração que lê horóscopo para se orientar no seu dia a dia. Uma revista de grande circulação, de uma grande editora cristã, recentemente publicou estatisticamente, na forma que eles, não sei quem fez a pesquisa, mas chegaram a dizer que 39% de crentes gostam de ler horóscopo. E eu pergunto a vocês, isso é boa qualidade de crente? Que tipo de crente está se formando? São crentes que compram a Bíblia, dobram a Bíblia, ou fecham a Bíblia, e colocam lá para a mesa não balançar. E colocam lá para fazer enfeite. Ainda tem coragem de falar, está no 91, meu irmão, é 23 aqui. Aqui é forte. Forte, muito forte. Cartomantes, espiritualistas. E se tivesse até hoje Baal, muitos deles estariam aí, fazendo sociedade e associação. Por quê? Porque simplesmente não leem a Bíblia. Porque o livro está perdido. Porque o livro está empoeirado. Quem lê a palavra de Deus sabe que a palavra de Deus é lâmpada, é guia. Quem lê a palavra de Deus não se deixa levar por bobagem, não se deixa levar por gurus, por pessoas que querem se assenhorar de você, colocando sobre você medo que não deveria existir. Porque essas pessoas querem dizer que são melhores do que você e que só elas têm contato com Deus. Você não tem o direito. Deus não pode falar com você. Se Deus for falar com você, tem que ser através delas, e você cai nisso. Pessoas que Deus usa o pregador, Deus usa o presidente, Deus usa o missionário para pregar. A mensagem é tremenda, e Deus fala, Deus se move, paralíticos andam, demônio sai, mas antes de terminar o culto ele já está esperando no elevador. Daqui a pouquinho ele vai pedir dinheiro para você. Tira o pó da Bíblia, tira o pó da Bíblia, tira o pó da Bíblia. E essa situação caótica, meus irmãos, estava feio o negócio. Se eu for ler para vocês tudo o que estava acontecendo em Jerusalém, em Israel, mas eu vou deixar para vocês do versículo, capítulo 21, 22, 23,
do segundo livro dos Reis, segundo livro das Crônicas também, capítulo 34 para frente, vocês podem ler, vocês vão ver como estava Israel na época em que o garoto Josias foi levantado como rei. Não era fácil não, meus irmãos, estava difícil. Mas a Bíblia Sagrada nos fala, meus irmãos, que graças a Deus, o Senhor preparou esse rapazinho. Como eu disse a vocês, 8 anos de idade. E a Bíblia fala no segundo livro das Crônicas, que depois de mais 8 aos 16, ele começou a verificar espiritualmente que não, tem alguma coisa que não está bem. E a Bíblia Sagrada nos fala, eu entendi assim, que ele começou a se mover para trabalhar, para mudar aquela situação. E o interessante de toda essa história, meus irmãos, antes de começar a falar sobre Josias, é que a Bíblia fala em muitos casos, e o rei fulano de tal fez o que era bom, conforme seu pai havia feito. Mas no caso de Josias, o pai dele não havia feito nada de bom. E mesmo o pai dele não tendo sido um bom rei, um rei temente a Deus, a Bíblia Sagrada fala o contrário de Josias. A Bíblia Sagrada fala que ele, embora o pai tenha feito errado, ele fez certo. Quero dizer a vocês, meus irmãos, que nem sempre os filhos seguem os pais. Nem sempre. Guardem isso, nem sempre. Às vezes os pais vivem embriagados em casa. Às vezes os pais usam drogas, não trabalham, maltratam um ao outro, o pai ou a mãe. E os filhos estão aqui orando pelos pais. Deus foi lá, tocou no coração, a pessoa entendeu, não, o caminho é esse, isso aqui é que é bom. A vida do meu pai era uma vida de miséria, eu não quero essa vida. E também vice-versa. Às vezes os pais são bons pais. E nem sempre os filhos fazem também o que de bom os pais fazem. Mas o interessante, meus irmãos, para vocês verificarem o quanto Deus é bom, Deus é tremendo, e quando a pessoa se dispõe, o quanto Deus a usa. Josias viu todo tipo de coisa, eu diria na sua tenra idade, que ele não poderia nem ter visto. E quando ele foi para o trono, ele via o reflexo de todas as coisas erradas que o pai e o avô haviam feito. Mas a Bíblia Sagrada nos fala que aos 16 anos, ele começou a verificar e tentou, não, vamos mudar isso aqui, temos que fazer um trabalho, não é isso aqui, não é possível que isso esteja certo. E começou a trabalhar aqui e ali. Esse foi o momento mais obscuro, eu diria, da história desse povo. E Josias estava lá aos 16 anos. Hoje em dia, 16 anos, a gente dá toda a moleza para os filhos, né? 16 anos, nem serviu o exército ainda. Deixa o menino, 16 anos, vai encostando aí, porque pelo menos está aí. Vou dizer para vocês uma coisa, meus irmãos, 16 anos já não é mais inocente não. E vou dizer outra coisa para vocês, esse negócio de deixa aí, pelo menos está aí, fique sabendo que quanto mais se conhece de Deus, mais juízo se vem sobre o conhecedor. É evidente que para nós, da nossa forma de entender, é muito melhor que estejam aí. Nós achamos assim, eu concordo 100%. Mas se nós formos olhar biblicamente, quanto mais a pessoa tem conhecimento no seu estado de consciência, é evidente que quando não obedece, mais juízo virá sobre ela. Então há de se pensar. Tem muito pai que está deixando os seus filhos aí de 15, 16 anos com namoricos, com fornicações. E muitos pais que vêm à igreja de uma forma não muito exemplar, e outros vêm de uma forma exemplar. Mas só tem 15, só tem 16, no dia que você for tentar chamar atenção, será tarde demais. Porque já desde cedo educando, grande parte não quer saber de obedecer. Imagina se você não, só tem 15, tem 16, deixa à vontade. Quando você for falar, de repente a pessoa não aceite mais. Ou pode aceitar também, que Deus abençoe e que aceite. Só que, meus irmãos, sei que Josias aos 16, ele teve uma visão toda pessoal a respeito da situação espiritual que o seu povo estava vivendo. E ele começou, vamos acertar isso aqui, vamos acertar isso ali. Olha, na casa do Senhor, olha, a casa do Senhor está cheia de fendas. A casa do Senhor está, vamos falar, caindo nos pedaços, não é? Tem um dinheiro lá que ficou lá, ainda bem que ninguém meteu a mão, né? O dinheiro que ficou lá, ô Safã, vem cá, escrivão.
Eu quero que você vá, procure lá o sacerdote, procure saber onde está aquele dinheiro da reforma. Lembra? Lembro, claro. Então, vai ver lá, vamos reformar a casa do Senhor. Vamos reformar o templo do Senhor, porque alguma coisa precisa mudar. E foi mexendo aqui, mexendo ali, mas isso aqui não está tão bom. Ah, mas foi o seu pai que deixou, mas não estou sentindo que isso é bom. E a Bíblia fala, meus irmãos, que o escrivão e o sacerdote, preocupados então com a reforma da casa do Senhor, começaram a procurar, acharam todo o dinheiro que estava lá. Ainda bem, como eu disse a vocês, que o escrivão era safã e não safadã, né? Senão o dinheiro não aparecia não. E está cheio de safadãs por aí, viu? Tem um monte de safadã que se deixar o dinheiro ali, só Deus para ter misericórdia. Bye bye, hasta la vista, né? Baby. Né? Abra os olhos. Não fiquem apavorados porque eu digo a vocês a verdade, não. Eu não venho aqui para falar mentira não, meus irmãos. Eu venho aqui para falar a verdade. Abra os olhos. Eu sei que o Espírito de Deus está se movendo, está se movendo sobre você nessa noite, para que você abra os olhos, e no que for preciso, tira o pó da Bíblia, que você recebe a orientação de Deus pelo que está escrito, e pela inspiração do Espírito, que vai ajudar você a interpretar o que Deus quer falar ao seu coração. Aleluias. E procura daqui, achei aqui, de repente o dinheiro está aqui, mas de repente, meus irmãos, o que é que eles acharam? O sacerdote achou o livro. O livro da lei. O livro da lei foi achado. Onde? No templo. Se lá na sua casa você não quer observar o livro de Deus, que fique perdido na sua casa. Mas vou falar com os nossos irmãos obreiros aqui, vou falar com todos os obreiros do mundo inteiro. Aqui no templo o livro da lei não pode, ou seja, o livro de Deus não pode ficar perdido. Se na sua casa você diz, não, em casa ninguém vai ler esse negócio de em casa não quero. Quer deixar lá no 91, no 23, no 40, tá bom, você é quem sabe. Mas aqui, meus irmãos, nós não podemos deixar o livro escondido, não. Aqui nós temos de pregar a palavra de Deus. E tudo quanto Deus vier a falar através dessa palavra, que seja de edificação para a igreja, que seja de alimento para você. Tudo quanto Deus falar, observe vocês, Deus falar, que seja para vocês de crescimento, de base, de estrutura, de fundamento, para que quando vierem as verdadeiras tempestades, vocês possam subsistir de pé. Eu sei que às vezes, meus irmãos, parece meio grosseiro, porque a própria atitude de pregar é dessa forma que eu estou falando, e o pregador tem que ter essa entonação que eu estou tendo, é verdade, mas pode acreditar que tem muito amor de Deus saindo daqui para chegar ao seu coração, para que você se fortaleça no momento do infortúnio. É por isso que aqui na casa do Senhor a palavra de Deus não pode ficar fechada. Aqui na palavra de Deus esse livro não pode ficar debaixo das caixas, esse livro não pode ficar dentro dos vasos. Esse livro tem que ser aberto e tem que ser falado o que Deus fala através dele, com a divina inspiração do Espírito Santo, para a edificação do corpo de Cristo, que é essa igreja. Se na sua casa você não quer, aqui você tem de ouvir. E quando meus irmãos Josias abriu o livro da lei, já fazia 4 anos que ele vinha fazendo o que ele entendia ser certo fazer, e era uma luta, estava melhorando muita coisa, já estava, entre aspas, atacando até na reforma da casa do Senhor, estava ótimo, estava bem, estava sendo admirado. O sacerdote de Deus o olhava com bons olhos, os sacerdotes pagãos o olhavam atravessado. Afinal de contas, cedo ou tarde, se Josias continuasse daquela maneira, eles sabiam que Deus o haveria de iluminar, e Deus o iluminou. O sacerdote deu o livro para Safã, Safã foi, leu, depois leu diante do rei também. No versículo 11, meus irmãos, a Bíblia Sagrada nos faz entender uma coisa interessantíssima. Porque a Bíblia Sagrada nos diz que mesmo estando fazendo coisas boas, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, ele rasgou os seus vestidos. O que significa isso?
Vão rasgar os vestidos, sentar, enfim, questão de humilhação. Mas o que eu estou falando é da atitude em si. O livro foi achado, a leitura foi feita, os olhos do rei Josias então se abriram. E mais uma vez ele fez o que eu chamei no início dessa mensagem. Ele fez o confronto, o confrontamento, ou a confrontação, não é? Entre o que ele estava fazendo e aquilo que o livro orientava a fazer. A nossa vida tem que ser pautada pela maneira que Deus nos orienta a viver. Josias estava fazendo coisas boníssimas, assim como eu creio que muitos de nós às vezes fazemos muitas coisas boas. Mas, meus irmãos, se nós formos confrontar o que nós fazemos com aquilo que Deus quer que nós façamos, de repente nós podemos ter algumas surpresas. Não havia má vontade da parte do rei, não, mas ele percebeu que ele não tinha sido completamente, eu diria, bem sucedido, quem sabe até fiel como deveria ser. Por quê? Porque embora ele buscasse fazer tudo sinceramente, ao confrontar o que fazia com a palavra de Deus, ele viu, não, alguma coisa está faltando. Eu fiz sim coisas boas, mas Deus quer que eu faça coisas mais profundas. Fiz sim coisas boas, mas não são suficientes ainda para agradar a Deus, porque o livro de Deus está me falando que tenho que me aprofundar naquilo que eu estou fazendo. Olha, meus irmãos, eu acredito que muitos de vocês têm buscado, assim como Josias buscou, fazer muitas coisas boas e agradáveis. Acredito, meus irmãos, que muitas pessoas extrapolam nas suas atitudes espirituais, eu vou dizer assim, e até pensam estar agradando. Eu vou dizer a vocês que muitas pessoas, às vezes até mesmo, pensam estar fazendo bem, dando indicações. Eu tenho receio de falar às pessoas honestas, porque às vezes as pessoas se sentem extremamente abatidas quando nós falamos coisas que precisam mudar, mesmo que nós não queiramos ofender essas pessoas. Mas às vezes tem tanta gente que pensa que Deus está falando por intermédio delas, e na verdade não é necessariamente Deus. Na verdade essas pessoas estão entusiasmadas com um desejo profundo de mudança, mas todavia falta para que se possa dizer que realmente é Deus que está agindo por intermédio dessas pessoas. Quantos cultos são profanados em nome de uma espiritualidade que não existe? Quantos cultos, meus irmãos, viram uma verdadeira bagunça por conta de uma espiritualidade que só deturpa o caráter normal e natural de um culto? Quantas pessoas extrapolam, eu diria, os seus limites, como eu diria, participantes de um culto, humilhando o pregador que está aqui em cima, porque não entenderam o que realmente Deus quer. E quantas pessoas acreditam que Deus está falando aqui, está falando lá no canto, está falando lá atrás, está falando no banheiro, enfim, é uma verdadeira bagunça. Algumas têm boas intenções, algumas talvez tenham. Mas será que é dessa forma que Deus age? Será que Deus age no meio da confusão, da baderna e da bagunça? Porque é preciso abrir os olhos. Porque, meus irmãos, eu tenho observado nos últimos 20 anos que eu estou pregando a palavra de Deus, se você ordenar um culto, se você colocar um culto de forma que as pessoas entendam exatamente cada etapa do culto, muitas pessoas às vezes gostam, participam, e muitas pessoas às vezes mesmo gostando e até participando, acham que não, que poderia ser diferente se nós fizéssemos, extrapolando alguns limites, que poderiam trazer à igreja uma sensação espiritual, que na verdade é uma sensação que é fogo de palha. Eu estava uma vez, meus irmãos, eu dirigi a cidade de Curitiba na década de 80 e voltei na década de 90 no final, e eu já tinha aprendido bastante coisa. Não que eu fosse, eu diria, a melhor pessoa, mas eu diria que eu estava mais preparado. Eu estava orientando os irmãos como se comportar nos cultos, como se comportar no culto de oração, como se comportar num culto público, enfim. E não é que o irmão se levantou e disse um dia que não, meu irmão, é que o irmão perdeu o fervor espiritual. E eu fui entender o que era o fervor espiritual depois de alguns anos. Fervor espiritual é você estar pregando aqui e ter 3 ou 4 pulando do seu lado. Fervor espiritual é você estar pregando aqui e ter um monte de gente passando, correndo, balançando a cabeça, fazendo gestos que eu não entendo por quê.
e virar uma verdadeira bagunça, enquanto um canta, outro pula, outro conversa, outro profetiza. Isso é o fervor espiritual que algumas pessoas achavam que eu deveria ter. Eu disse, eu nunca vou ter esse fervor, porque eu sei que o meu Deus é um Deus de ordem, e eu tenho que me pautar pela palavra de Deus, e não pela opinião de pessoas que querem uma espiritualidade que às vezes Deus nem aceita, às vezes não, com certeza Deus não aceita. Observe vocês, não é que Deus não estava aceitando necessariamente o que Josias estava fazendo, mas Josias, ao confrontar com toda a sinceridade o que estava fazendo, a palavra de Deus, ele percebeu, tenho de fazer mais, e tenho de fazer diferente. Eu tenho de fazer do jeito que Deus quer e não do jeito que eu quero. Eu tenho de fazer do jeito que é certo e não do jeito que as pessoas pensam que é certo. Porque, meus irmãos, se um dia nós seremos confrontados com Deus, e se um dia o Senhor vai falar ou tocar no assunto a respeito da nossa forma de viver, cultuar, pregar, Ele vai nos confrontar e vai colocar diante de nós essa orientação que está aqui. Olha, a Bíblia Sagrada, o GPS do crente, aqui está o guia para a vida eterna, e não opiniões pessoais desses ou daqueles. Me pauto eu pela direção de Deus. E é assim que toda a igreja tem que proceder, e é dessa forma que toda a igreja tem que viver. O rei Josias, meus irmãos, depois que ele começou a ler o livro, ele tinha feito muita coisa boa, repito isso, mas ele rasgou o seu vestido. Não é possível. Ele diz, eu me humilho perante o Senhor, não é possível. Consultem ao Senhor, disse ele. Consultem, não é possível. Consultem o Senhor por mim, pelo povo, por Judá. Porque o que está escrito nesse livro aqui é demasiadamente diferente do que nós estamos vivendo. E certamente é grande o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Porque os nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Tira o pó da Bíblia em nome de Jesus Cristo. Tira o pó da Bíblia. Tira o pó da Bíblia. Teve uma visão diferenciada o rei. Não podemos continuar com esse sincretismo. Não podemos continuar com essa adoração a Baal. Chega de feitiçaria. Chega de farra. Chega de ficar colocando crianças para serem queimadas a deuses estranhos. Chega de ficar aceitando gurus e horoscopostas aqui. Ó, foi boa essa, hein? Chega de ficar aceitando todo tipo de coisa que profana o templo do Senhor, que profana a verdadeira religião, que profana o verdadeiro Deus. Chega, rasgou o vestido e disse, procure alguém que nos explique. Procure alguém que possa nos dizer se isso é certo ou não. E foram a profetisa, e a profetisa falou, não, Deus está bravo mesmo. Mas é o seguinte, rei, o seu coração se enterneceu e você está se humilhando, então Deus vai se mover diferentemente. Arranca essa pedra do seu coração. Não é do jeito que você acha que é certo que é certo. É certo do jeito que a Bíblia Sagrada diz que é certo. É desse jeito que é certo. Não é do jeito que o homem acha que é. Olha, meus irmãos, nós estamos vivendo uma crise de mundanismo na nossa igreja. E eu acho absurdo as pessoas ficarem apontando esse ou aquele. Às vezes apontam até a mim. O mundanismo da igreja, a culpa é do irmão Lorival, a culpa é da irmã Débora, a culpa é do dirigente da sede, a culpa é de São Paulo. Meus irmãos, enquanto nós não aceitarmos, enquanto nós não ponderarmos e abrirmos o livro e verificarmos o que realmente está acontecendo, nós vamos colocar a culpa em todo mundo. E não vamos nos enxergar em momento algum partes desse processo. Como eu já disse a vocês, se tem mundanismo e tem pessoas, às vezes uma idade muito tenra, crianças, se comportando de uma forma inadequada, adultos se comportando de uma forma inadequada, é hora de cada um olhar para si mesmo e os pais começarem a olhar mais para os seus próprios filhos. Porque se vocês fizerem o bem e fizerem o que Deus manda vocês como pais fazerem, eu tenho certeza que Deus não haverá de cobrar de vocês. Mas tenho certeza que se vocês negligenciarem e acharem que não, tudo é culpa desse, é culpa daquele, certamente o Senhor haverá de cobrar de vocês um dia aquilo que vocês não fizeram. Cada um faz o que é preciso fazer. Agora essa crise de mundanismo tem que acabar. Tem que acabar. É uma crise de bobagem. É uma crise de fogo estranho. É uma crise de meninice. E é uma crise de mundanismo que profana o nome do Senhor e que envergonha as pessoas que vêm aqui. Quantos de nós sentimos vergonha, meus irmãos, de ver tanta coisa errada, de ver tanta coisa que profana o nome de Deus em nosso meio? E eu não estou falando de coisas apenas visíveis, porque tem pessoas que ficam muito fitas no visível. Eu estou falando de coisas que você e Deus sabem.
Eu estou falando de coisas que estão no secreto do seu coração, mas que Deus sabe. Você sabe até onde você está indo, e você sabe que você precisa parar e voltar, e se encontrar com Deus uma vez mais, e seguir pelo caminho certo. Porque muitas pessoas, quando a gente fala de mundanismo, profanar o templo, as pessoas já olham para o outro e falam: aquele ali, o cabelo, esquece o cabelo. O visível preocupa, mas o que mais preocupa é o invisível. O que mais preocupa é crente ladrão. O que mais preocupa é crente adúltero. O que mais preocupa é crente que está na igreja hoje e amanhã está servindo o diabo, fazendo todo tipo de coisa que não serve aos propósitos de Deus, envergonhando o evangelho, dizendo: não sou membro disso, bebendo, fumando, roubando, adulterando, fornicando, fazendo negociatas, e se possível for roubando até a própria mãe. Pessoas que dizem que pregam a palavra de Deus, mas não vivem condizentes com aquilo que pregam. Pessoas que profanam o nome de Deus, torcem a palavra do Senhor. Pessoas que, em nome de fazer campanha daqui ou dali, só estão pensando em explorar os pobres bolsos já explorados de muitos coitados que não têm onde cair morto. É hora de abrirmos o livro. Tira o pó da Bíblia. Tira o pó da Bíblia e deixa Deus falar contigo. Confronta a sua vida, confronta o que você tem ouvido e vivido com aquilo que Deus está falando, e veja qual é o caminho que você tem tomado. E se necessário for, volta para o caminho certo, que Deus vai te abençoar. Chega de associações, chega de sincretismos. Que sincretismo, coisa nenhuma. Porque nós estamos na época, pastor, que agora nós temos esse ecumenismo, coisa nenhuma. Nós não temos que nos unir a pessoas que não têm o mesmo sentimento que nós temos, porque não leem o mesmo livro que a gente lê. Se nós somos de Deus, vamos apartar da iniquidade. Não vamos fazer sociedade com o mundo, não vamos fazer sociedade com Baal, não vamos fazer sociedade com gurus, e muito menos com exploradores dentro do templo. O que nós temos de fazer é ler o livro. O que nós temos de fazer é tirar o pó da Bíblia. A Bíblia Sagrada nos fala, meus irmãos, que Josias teve uma nova visão. Eu estava indo bem, mas falta. Capítulo 23, versículo 3, ele mostra que era preciso restaurar a aliança, que era preciso demonstrar arrependimento, e ele demonstra. No capítulo 23, versículo 4 a 14, vocês vão ter uma ideia do que ele fez. Derrubou o poste ídolo, derrubou altares de Baal, acabou com cultos pagãos, eliminou os falsos sacerdotes e matou alguns. Pegou o pó de osso deles e jogou ainda, juntamente com todo tipo de coisa aqui. E o versículo que eu queria ler para vocês, meus irmãos, ainda no capítulo 23, versículo 7, derribou as casas dos rapazes escandalosos que estavam na casa do Senhor. Tem que acabar, meus irmãos, com todo tipo de rapazes ou qualquer tipo de coisa que seja um escândalo para a obra de Deus. Josias mexeu na ferida. Josias não ficou tipo: não vou mexer com aquele ali, porque aquele ali, não, Josias teve a autoridade de Deus. Ele reconheceu, se a profetisa falou que o livro estava certo, tinha que seguir o que Deus estava mandando, ele foi lá e fez e trabalhou, e Deus se agradou disso. Ele destituiu, ele acabou com os ídolos, ele acabou com os prostíbulos cultuais, ele acabou com a farra. Aqui se cultua a Deus, Deus está neste lugar. Esse povo tem andado enganado. Chega de guru, chega de adivinhos. Quantos adivinhões, bidus estão em cima dos púlpitos, falando coisas em nome de Deus que Deus não mandou falar, se arvorando como se fossem grandes profetas, mas na verdade nem tirar o pó da Bíblia tiram, nem meditar na palavra de Deus meditam. Não tem mensagem, não tem essência para levar Deus e fortaleza para o seu coração e para a sua vida. Não tem, lhes falta. 20 anos de idade. Podemos estar dizendo hoje 20 anos, nem tem 21 ainda. É menor em alguma direção da vida. 20 anos Deus já estava usando desse jeito. Vocês acham que não tinha oposição?
Vocês acham que as pessoas que lucravam com a baderna não estavam contra ele? Vocês acham que a vida dele não correu risco? Não, correu risco sim, mas acontece que ele tirou o pó do livro e ouviu as palavras que Deus estava falando a ele e ao seu povo. Ainda no segundo livro dos Reis, capítulo 23, versículo 1, só para completar, meus irmãos, é uma questão de renovar o relacionamento com Deus de uma forma tremenda. A Bíblia Sagrada fala que ele reativou o contato com Deus e celebrou, abriu espaço para a celebração da Páscoa, numa lembrança do que significa realmente a forma que Deus havia tratado para libertar o povo oprimido, e da mesma forma que simboliza para nós hoje a grande libertação que nos foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Tira o pó da Bíblia. Não que não possa, meus irmãos, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento. Tem tempo para nascer, tem tempo para viver, tem tempo para morrer, tem tempo para se alimentar, tem tempo para jejuar, tem tempo para ler a Bíblia, tem tempo para ficar no Facebook, tem tempo para ficar na internet, tem tempo para ler o livro que você gosta de ler, tem um tempo para tudo. Mas tira o pó da Bíblia, não deixa a Bíblia jogada dentro da sua casa, e aqui nós pregadores, muito menos dentro da casa do Senhor, porque reconhecendo o que Deus quer de nós, nós seremos um sucesso em tudo que colocarmos as nossas mãos para fazer. Reconhecendo que nós estamos debaixo da ordenança, do ensinamento, da guia do Senhor, nós vamos alcançar os propósitos que nós temos na nossa vida. Poderemos ser esforçados, poderemos fazer bem feito coisas que precisamos fazer, mas com a orientação de Deus nós seremos perfeitos, seremos mais do que o ótimo, seremos o excelente. Que Deus abençoe você. Tira o pó da Bíblia, assuma a sua responsabilidade, e antes de virar a sua boca feito canhão para me mandar uma bala no peito, entenda que é Deus que está falando contigo, entenda que é o Senhor que está falando a sua vida, e vive uma vida de vitória e uma vida feliz, uma vida sem guru, uma vida sem adivinho, uma vida sem profissionalismo. Quem é de Deus tem que viver Deus, quem é de Deus tem que gostar de Deus, quem quer fazer as coisas para Deus tem que fazer de todo o coração, é assim que se faz para Deus. E que Deus nos abençoe a todos nós. O exemplo de Josias, meus irmãos, foi um exemplo maravilhoso. Tira o pó da Bíblia e redescubra Deus na sua vida, redescubra o que Deus tem a fazer na sua vida, e que pela palavra de Deus a sua vida seja um constante avivamento, e que você venha contagiar tantas outras pessoas através do seu testemunho e através daquilo que você tem conhecido pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Espírito de Deus siga na sua vida, falando ao seu coração, falando à sua vida. Coloca-te de pé em nome de Jesus. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação, só porque nós não levamos a Deus em oração. Cristo é verdadeiro amigo, Cristo provas nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro podemos alcançar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muito obrigado, ó Deus, pela palavra do Senhor que veio encher a nossa vida, encher o nosso coração de gozo, de alegria. Senhor meu Deus, que nós possamos nos pautar pela sua palavra, que o poder do Senhor esteja sobre nós, sobre essa casa, sobre essas pessoas, em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos aproveitar, ó Deus, a orientação do Senhor, a palavra do Senhor, e crescer, meu Deus, crescer na graça, crescer no conhecimento, estruturados, alicerçados, que nós possamos alcançar as maiores alturas. Senhor meu Deus, orienta os nossos queridos irmãos, orienta no Senhor como um todo, ó Pai. Nós precisamos da orientação do Senhor na nossa vida, precisamos do socorro do Senhor na nossa vida, seja com esse povo, seja com essa igreja, ó Pai, em nome de Jesus, hoje e sempre, amém, Senhor.
Amém, Senhor. Pode bater as palmas para Jesus. De nosso Senhor, cintilam os olhos, ecoam no ar as coisas bonitas que eu vou falar. Entoa minha alma um canto de amor que leva a calma de nosso Senhor. Eu vou convidar vocês que estão nessa noite aqui, vocês que por alguma razão vocês se sentem distantes de Deus, e vocês que conhecem as razões que têm distanciado vocês do Senhor, pessoas que estão aqui, mas sabem que vestem uma máscara terrível. Deus esquadrinha vocês. Olha, meus irmãos, como eu disse, não é questão do jovem ou não, qualquer pessoa, só pelo fato de mais estar na presença de Deus, mais essa pessoa vai conhecendo, e quanto mais essa pessoa vai conhecendo, é evidente que mais responsabilidade essa pessoa tem perante o Senhor. Vou convidar você que está aqui, você está com essa máscara, derruba essa máscara, derruba essa máscara. Quando uma pessoa usa uma máscara, vem à casa de Deus com essa máscara, essa pessoa no mínimo não acredita no poder de Deus. Que para Deus não tem máscara, meus irmãos. Deus olha a gente, conhece o oculto e escondido, lê as linhas e entrelinhas dos nossos corações. Se você tem uma vida que você diz cristã, mas você sabe que ela não é condizente com a vida cristã, você sabe que lá no fundo do seu coração, não é Deus quem está movendo você. Espiritualmente falando, você está um desastre, mas na igreja você quer fazer transparecer outra coisa. Não faça isso. Tem uma sentença que diz que o pior cego é o cego. É o cego. O pior cego é o cego. O pior cego é o cego. Você sabe, o pior cego é o cego. Olha para você. Porque o evangelho é assim, meus irmãos. O evangelho é uma matemática simples, eu até diria. É aquele corinho que a gente canta. Quem tem Deus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Tem Jesus é igual? Tudo. Não tem Jesus é igual? Nada. Deus está falando com você aqui hoje. Sua mãe não presta conta da sua vida diante de Deus. Seu pai não. O filho não presta conta diante de Deus pelo pai e pela mãe. O vizinho também não. Você presta conta da sua vida a Deus. E hoje foi aberto diante de você esse livro mais uma vez. Não é o livro da lei, eu diria, mas eu diria que é muito mais. Essa é a carta magna de Deus para você, para nós. Arrependa-te do teu pecado agora. Arrependa-te das tuas máscaras agora. Você precisa fazer um concerto com Deus. Olha, meus irmãos, com todo respeito a todo mundo, eu amo todos vocês no amor do Senhor, e quisera eu ser amigo de todos vocês muito próximo. Amo todos vocês no amor do Senhor, e é porque amo vocês no amor do Senhor que eu não posso deixar de falar a verdade. Não adianta nada a gente vir à igreja todo dia, todo domingo, sábado, quinta, terça, e nós não temos a certeza, a garantia que o nosso nome está escrito no livro da vida, porque nós não tomamos a atitude certa ainda. Eu vou dizer a você, nessa noite, Deus está colocando você e confrontando a sua vida com a palavra dele. Depois que está no caixão, meus irmãos, é tarde demais. Do sepulcro não tem como sair e mudar a sua história. É assim mesmo. Nós estamos vivos aqui. Eu não posso garantir a vocês que vocês estarão vivos amanhã, e também não posso garantir que eu estarei vivo. Por isso, se você está ouvindo Deus falar com você, e você sabe que a sua vida precisa de conserto, não é mérito. Nós não estamos entrando na questão do mérito.
Nós estamos entrando na questão de obedecer a Deus, de se render às evidências da palavra de Deus. Você que nunca se entregou para Deus, entrega-te hoje. Você que está desviado dos caminhos do Senhor, reconcilia-te hoje e peça forças ao Senhor. E você que está aqui, que é um crente mascarado, você e Deus sabem a sujeira que está por trás da sua vida. Você e Deus, você sabe que você está tentando enganar aquele que você não pode enganá-lo. Deus sabe a sujeira que está por trás da sua vida, e você também sabe. Faz um concerto com Deus agora, porque Deus está dando a você essa oportunidade, e essa é uma oportunidade de vida. Chega de ser crentalhão no templo. Seja salvo, seja um crente de verdade. Seja um crente que, se você for chamado à eternidade agora, você sabe que você vai ao encontro de Deus nesse exato momento. Você sabe que a sua família vai chorar a ausência, a saudade, mas você sabe que você estará melhor quando, como Paulo falou, tenho para mim que melhor é estar com Cristo. Por amor às almas, eu vou ficando mais um tempinho. Tenha essa certeza, essa garantia que Deus dá a você quando você se coloca diante dele e rasga o seu coração. Mas, irmão Lorival, não sou perfeito. Ninguém é perfeito. O único filho perfeito de Deus se chama Jesus Cristo. Mas a misericórdia de Deus nos sustenta, a nossa boa vontade nos faz buscar o caminho do Senhor, e assim nós vamos nos transformando, de glória em glória, de ensinamento em ensinamento, crescendo e crescendo, até alcançarmos a estatura que Deus quer que nós estejamos, que nós tenhamos. Eu vou pedir a vocês, meus irmãos, em nome de Jesus, tirem o pó da Bíblia. Deus está falando com vocês. Eu estou falando com jovens, estou falando com adolescentes, estou falando com obreiros. Deus está falando comigo, Deus está falando com o ouvinte, Deus está falando com a igreja. Deus está falando com você que está aqui. Coloca a sua vida no altar de Deus agora. Você que nunca se entregou para Deus, levanta a sua mão para se entregar para Deus agora mesmo. Você que está desviado, levanta a sua mão e arrependa-te, volta para Deus e peça forças, que Ele vai ser com você. E você que está aqui, que a sua vida está um verdadeiro desastre e você não quer fazer transparecer, a casa caiu, meu irmão. É aquilo que a Bíblia Sagrada falou. E Josias foi lá e tirou aqueles jovenzinhos escandalosos da casa do Senhor. A casa caiu para eles. Deus está dizendo: eu conheço você. Arrependa-te agora e faça um concerto com Deus, porque Deus está dando a você essa oportunidade. Todas as pessoas que eu coloquei e classifiquei individualmente, estando aqui ou estando em casa, não precisa vir aqui, dá um sinal com a mão, porque Deus recebe o seu sinal. Deus está lendo o seu coração e Deus te perdoa. Vai levantando a mão, vai levantando a mão. Isso, meus irmãos, levante a mão. Olha aí, Deus é poderoso, Deus levanta vocês. Isso que vocês estão fazendo é uma honra. Eu tenho certeza que isso é de Deus. Passa aí, meus irmãos, fale com cada um deles, deixa o panfleto para eles. Deus está salvando vocês nessa noite. Deus está levantando vocês e dizendo: é isso que eu quero de vocês. Se coloque na minha presença, tira o pó da Bíblia, abra o livro que eu vou orientar a vossa vida. Vai levantando a mão, vai levantando a mão. Há hoje alguém esperando para Jesus encontrar. Venha sem mais demorar-se, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar. Passar, passar, passas de amor transbordando, todos assim convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje Ele vai passar. Coloque-se de pé, igreja. Eu vou agradecer a Deus por essas vidas juntamente com vocês. Agradeça a Deus pela sua coragem, porque para ser salvo é preciso ter coragem, meus irmãos. Renunciar ao pecado não é uma coisa fácil, não. Gente que fala: você é crente, todo crente é fraco. Que mentira.
Crente é forte, porque abandonar o que o mundo oferece, as facilidades da vida, os desejos da carne, a concupiscência dos olhos, abandonar isso exige fortaleza, exige força. Vocês são fortes. Fraco é o que cede, fraco é o que não consegue vencer os vícios que permeiam suas vidas e caminham a largos passos para o abismo. Esse é o fraco. Coloca a mão no seu coração. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, veja essas vidas que se entregam ao Senhor hoje, esses desviados que voltam, essas pessoas que reconhecem que estavam vestindo uma máscara e se humilham. Veja, meu Deus, esses corações, essas vidas. Veja, Senhor, veja. Sei que o Senhor é Deus poderoso, sei que o Senhor é Deus tremendo, para purificar essas vidas, receber essas vidas, perdoar esses pecados, ó Deus. Escrever o nome dessas pessoas no livro da vida, fortalecê-las, edificá-las, alicerçá-las, para que possam, ó Deus, ao longo da grande jornada, nunca mais olhar para trás, firmadas na rocha, olhando para o autor e consumador da fé. Que essas vidas sejam firmes e constantes até o dia em que o Senhor chamar, seja a chamada individual ou a chamada da igreja como um todo. Receba essas vidas, purifique essas vidas, enche essas vidas do seu poder. Vem, Senhor Jesus, com o Espírito Santo, aclarando, orientando, e que essas vidas sejam, Senhor meu Deus, uma bênção. Que essas pessoas se sintam fortalecidas, e que nunca mais, Senhor meu Deus, essas vidas olhem ou aceitem os conselhos ímpios, os conselhos profanos, as orientações malignas e satânicas, mas que sejam vidas abençoadas, mas que sejam vidas, ó Deus, vencedoras sempre, com o Senhor na frente, que possam galgar as grandes vitórias e alcançar o reino, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Coloca a mão na sua cabeça. Eu vou orar para Deus curar os enfermos, vou orar para Deus repreender todo o mal, toda a enfermidade. Confia que Deus já deu a vitória, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Coloca a mão na sua cabeça aí. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Grande Deus, poderoso Pai, nós temos sede do Senhor, nós temos sede das Tuas operações em nosso meio. Senhor meu Deus, eu sei que o Senhor confirma a Sua palavra com sinais, sei que o Senhor confirma a Sua palavra com prodígios, sei que o Senhor confirma a Sua palavra com libertações, com maravilhas. Opera libertação em nosso meio, meu Deus, opera sinais em nosso meio, meu Deus. Opera prodígios na vida do seu povo nessa noite, Senhor. Opera, meu Deus, tremendamente, para que essa gente saiba que há um Deus vivo nesse lugar, para que essa gente saiba que toda glorificação que está sendo erigida nesse lugar pertencem a Ti. Todo louvor, toda glória, toda honra pertencem ao Senhor. Deus de misericórdia, Deus de ação. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, opera nessa vida nessa noite, opera nessas pessoas nessa noite, opera nessa gente nessa noite, ó Deus, as grandes operações do Senhor. Pai de amor, nós precisamos de Ti. Pai de amor, nós precisamos do Senhor operando, ó Deus, fazendo sinais, fazendo prodígios, Senhor. Nós precisamos do Senhor curando essas pessoas, levantando essas pessoas, confirmando a Sua palavra, subjugando toda a força maligna, toda a força do inferno. Senhor meu Deus, coloca por terra toda atitude maligna, coloca por terra todo o teor do inferno, coloca por terra toda a enfermidade, toda a dor, meu Deus, que toma esse corpo, que toma essa vida. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, coloca por terra, Senhor, todas as ondas malignas, maléficas, de profanismo, Senhor, de mundanismo, meu Deus.
Pai de amor, Pai de poder, coloca a sua mão para operar em nosso meio nessa noite, meu Deus. Eu creio no agir do Senhor e repreendo essa enfermidade, repreendo essa dor, repreendo esse mal que aflige esse corpo, repreendo esse mal que aflige essa vida, repreendo, meu Deus, em nome de Jesus. Repreendo, Senhor, meu Deus, tudo que está trazendo transtorno a esse corpo, a essa vida, eu repreendo. Eu tenho certeza absoluta que a mão do Senhor não está encolhida, meu Deus. Eu tenho certeza absoluta que a mão do Senhor está agindo nesse corpo, nessa vida, nessa casa. Senhor, venha aliviar esse sofrimento, venha exterminar esse sofrimento, venha agir em nosso meio. Senhor, coloca por terra agora, meu Deus, em nome de Jesus, todas as potencialidades do inferno que tem trazido um verdadeiro inferno contra essa vida. Todas as potências de Satanás que tem trazido a essa vida um verdadeiro inverno, Senhor meu Deus. Traga, meu Deus, a libertação, traga a cura, traga o milagre a essa vida agora. Sai desse corpo, operação diabólica, operação satânica, sai desse corpo, sai dessa vida. Sai dessa vida, influência diabólica, satânica, sai desse corpo, sai dessa vida em nome de Jesus. Pai de amor, o Senhor é Deus de transformação, o Senhor é Deus de ação, o Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus de maravilhas. Senhor meu Deus, haja nesse corpo, haja nessa vida agora em nome de Jesus. Sai toda tristeza, sai toda destruição, sai todo sentimento de morte, caia por terra agora a legião, caia por terra agora em nome de Jesus, toda força maligna do inferno, caia por terra agora todo espírito de destruição, todo sentimento de morte, caia por terra agora. Você está derrotado, Satanás, você está expulso, espírito maligno, sai desse corpo, sai dessa vida agora, Satanás, caia por terra no poder do nome do meu Senhor Jesus Cristo, para a glória do meu Deus. Sai desse corpo, sai dessa vida agora, saia. Senhor meu Deus, opera maravilhas nessa noite, traga conforto a esse coração, levanta essa vida caída, meu Pai. Levanta essa vida caída que vem sendo subjugada por forças más, malignas das trevas. Senhor meu Deus, coloca a sua mão para fazer sinais agora, coloca a sua mão para fazer maravilhas agora, coloca a sua mão, meu Deus, para tirar toda a dor que está nesse corpo, coloca a sua mão para prosperar essa casa, prosperar essa família, em nome de Jesus Cristo. Prospera, Senhor meu Deus, abençoa, Senhor meu Pai, faça maravilhas, Senhor meu Deus, em nome de Jesus nessa vida. Faça sinais, levanta o paralítico, cura essa célula cancerosa, cura agora, meu Deus, todas as dores que estão trazendo, meu Pai, desconforto para essas vidas. Esse lar, essa casa, meu Deus, que o diabo está agindo para destruir, eu repreendo agora em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus todo mal, sai em nome de Jesus toda operação do inferno, sai em nome de Jesus toda operação das trevas, sai agora em nome de Jesus, sai agora, meu Deus, alivia esse sofrimento, alivia esse peso desse coração, alivia agora, meu Deus, esse sentimento de culpa, fazendo, ó Deus, com que essa pessoa possa sentir que se humilhando, o Senhor está perdoando. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, haja nesses corações, toca nessas vidas, toca nessas pessoas para a glória do teu santo nome. Eu creio nos milagres que o Senhor faz, meu Deus. Cura as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, cura a nossa igreja, cura os nossos obreiros, cura o nosso povo, cura essa gente que ora comigo, meu Deus, cura-nos, ó Deus. Nós somos falhos, nós somos carentes da sua misericórdia, purifica-nos, ó Deus, perdoa os nossos pecados e levanta-nos com poder, ó Pai. Nós queremos ser vasos para a honra das tuas mãos. Abençoa essa igreja, abençoa esse povo, abençoa essa gente. Eu creio nos sinais que o Senhor faz, eu creio nas maravilhas que o Senhor faz, eu creio no poder do Senhor agora, meu Pai, em nome de Jesus, para essas vidas, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo o mal, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todas as potencialidades do inferno, eu repreendo, meu Deus, em nome de Jesus. Saia, Satanás, eu te repreendo, espírito imundo, saia dessa casa, saia dessa família, saia desse corpo, em nome de Jesus Cristo. Eu te ordeno, saia agora, saia agora, poder maligno, sai agora, poder do inferno, sai agora em nome do Cristo vivo, em nome de Jesus Cristo. Que a bênção de Deus venha sobre essa casa, que a bênção de Deus venha sobre essa família. Senhor meu Deus, olha corações, ó Deus, que estão propondo perante Ti, olha as vidas que estão diante do Senhor com humildade, meu Deus, reconhecendo as suas debilidades. Sei que essas vidas, ó Deus, podem ser alcançadas pelo Senhor, abençoadas pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Toma nas tuas mãos essa igreja, abençoa em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Amém, amém, Senhor Jesus, amém. Que todos digam amém, meus irmãos. Vocês podem vir receber a unção aqui, meus irmãos, e eu agradeço a presença de todos vocês.
Muito obrigado, meus irmãos. Vocês estão aqui no nosso coração. Quem se alimentou de Deus hoje, diga amém. Muito obrigado, meus irmãos. Venham sempre, o vocal J. Rafa vai cantar enquanto vocês vão recebendo a unção de Deus. Ouvintes amados, estejam conosco. Olha o nosso endereço: Avenida do Estado, 4568, Baixada do Glicério. Muito obrigado pela vossa audiência. Muito obrigado pela presença de todos vocês, de todos os ministérios, de todas as igrejas. Venham sempre, aqui vocês são sempre bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Digam comigo, meus irmãos: a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor.